Este é o oitavo vídeo da nossa série, da nossa playlist sobre a multa de excesso de velocidade. Já conversamos sobre vários assuntos, principalmente questão de sinalização, margem de erro do equipamento, que foi o último vídeo, e a caracterização da infração, onde você verifica se o equipamento está ali dentro da validade do Inmetro. Fizemos todas essas considerações nos vídeos anteriores. Se você não assistiu os anteriores, pode ficar por aqui, pode continuar assistindo esse vídeo, porque você vai conseguir entender as informações, mas depois eu recomendo que você assista os outros, para que aí você veja todas as informações que nós disponibilizamos. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre a infração de velocidade do artigo 218, inciso 3, que é aquela velocidade aferida em que está a mais de 50% da velocidade regulamentada da via. Então vamos lá para o computador que eu vou te explicar aqui novamente todas essas informações. Então nós estamos conversando sobre a multa por exceder a velocidade máxima permitida ou multa por excesso de velocidade. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre a multa de velocidade acima de 50%. Nós conversamos no vídeo anterior sobre a caracterização da infração, que está estabelecido lá no artigo 218 do CTB. E tem três patamares aqui para que você entenda. O primeiro deles é quando a velocidade aferida está até 20% acima da velocidade regulamentada. A outra velocidade é aquela que está mais de 20% até 50% acima da velocidade regulamentada. E por último, aquelas velocidades que estão acima de 50% da velocidade regulamentada. E é dessa velocidade aqui que nós vamos conversar. Qual que é a gravidade? Por que ela é mais penalizada? Vamos aqui explicar um pouco mais sobre esse assunto. Essa infração está estabelecida lá no artigo 218 do CTB, no inciso 3, quando a velocidade for superior à máxima permitida em mais de 50%. É uma infração gravíssima e aqui embaixo nós temos a penalidade. Multa 3 vezes e suspensão do direito de dirigir. Mas o que é essa questão de multa 3 vezes e qual que é o período que será aplicado de penalidade e de suspensão? Especificamente sobre o inciso 3 do artigo 218, nós temos a seguinte questão. O valor da multa é de R$ 880,41, a infração é gravíssima e há suspensão da CNH pelo período de 2 a 8 meses. Mas como é que nós chegamos aqui nesse valor de multa e nesse período de suspensão? Os valores das multas estão estabelecidos lá no artigo 258 do CTB e tem uma divisão. A primeira delas, multa leve, a multa média, a multa grave e a multa gravíssima. Cada uma delas tem um valor diferente. No caso da multa leve, R$ 88,38. A multa média, R$ 130,16. A grave, R$ 195,23. E a multa gravíssima, R$ 293,47. Mas sendo uma multa gravíssima, por que essa de velocidade mais de 50% não tem um valor de R$ 293,47? Você vai entender aqui agora comigo. O artigo 218 ele estabelece que a infração é gravíssima e que a penalidade tem multa de 3 vezes. Então, o que significa isso? O artigo 258 do CTB, ele estabelece que infração gravíssima tem um valor de R$ 293,47. Só que o artigo 218.3, ele estabelece que essa multa tem que ser multiplicada por 3. E aí nós temos o valor de R$ 880,41. Então, por isso que essa infração do artigo 218, inciso 3, ela tem um valor alto de R$ 880,41, ao invés de R$ 293,47, que é a de uma infração gravíssima. Especificamente porque ela tem esse fator agravante, esse fator que multiplica por 3 o valor da infração gravíssima. E quando ocorre a suspensão da CNH? A CNH ela ocorre em dois momentos distintos, por acúmulo de pontos. O segundo é a questão da infração única. O que é isso? É uma infração autossuspensiva ou infração mandatória. O que significa isso? Uma única multa suspende a CNH. Na questão do acúmulo de pontos, há necessidade de você ter várias infrações que vão acumulando pontos ao longo do tempo e, a partir desse acúmulo, pode ser instaurado o processo de suspensão. Nas multas autossuspensivas ou mandatórias, uma única infração é capaz de suspender a habilitação. Neste nosso exemplo, a multa de excesso de velocidade acima de 50%. O Código de Trânsito Brasileiro ele estabelece 14 infrações que são mandatórias, entre elas, forçar passagem em uma ultrapassagem,
a multa de recusa ao teste do etilômetro ou teste positivo, bloquear o veículo com a via, dirigir ameaçando os pedestres ou demais veículos. Então, ao todo, são 14 infrações. E, no nosso exemplo aqui, a infração do artigo 218, inciso 3. Então, ela, por ser uma multa autossuspensiva, suspende a CNH, como já explicado, de 2 a 8 meses. Mas de onde que eu tirei essa informação? Onde que está escrito que a penalidade será de 2 a 8 e não de 12 meses, de 1 mês, né? Onde que está escrito isso? A resolução 723 de 2018, alterada pela 844 de 2021, ela traz a seguinte informação: quando não houver a indicação do prazo no próprio dispositivo infracional, então o que significa isso? No dispositivo, no artigo do Código de Trânsito que estabelece que, como penalidade, a suspensão da CNH, se ele não tem o prazo definido, então nós vamos aqui para 723 e para 844, que estabelece o seguinte: penalidade de 2 a 8 meses, especificamente para infrações que não têm a classificação no próprio dispositivo, e no caso de reincidência, a penalidade será de 8 a 18 meses. Só para que você saiba quais infrações que tem no próprio dispositivo, qual é o período de penalidade. O exemplo que eu trouxe para vocês agora há pouco, a questão da multa de bafômetro, de teste positivo, que a penalidade ela é de taxativa de 12 meses. No próprio dispositivo infracional já vem essa informação, e também a multa por recusa ao teste do etilômetro, ao teste do bafômetro, que também é de 12 meses. Naquelas infrações em que não há essa informação, não há o tempo de penalidade no próprio dispositivo infracional, nós temos que verificar na resolução 723, alterada pela 844, e a penalidade será de 2 a 8 meses, no caso de reincidência, de 8 a 18 meses. Então, hoje nós conversamos aqui sobre a questão do valor da multa, a questão do tempo de penalidade de suspensão. Código de Trânsito Brasileiro foi utilizado aqui como parâmetro para o nosso bate-papo. Resolução 798 de 2020, alterada pela 804, também de 2020. Resolução 723 de 2018, alterada pela 844 de 2021, todas elas do CONTRAN. Então, hoje nós conversamos sobre a questão da multa, conversamos sobre a questão do processo de suspensão. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a questão do processo em si. Como é que funciona ali a questão de processos? Se eu sou proprietário do veículo, se eu não sou proprietário do veículo, para onde são encaminhadas as notificações para que eu possa apresentar a defesa? No próximo vídeo nós vamos conversar sobre isso. Te vejo lá. Um abraço.